bom dia a todos. A partir desse momento, eu estou gravando a aula e na aula de hoje nós vamos falar sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Eu utilizei aqui o material de outro livro, tá certo? A gente ainda não recebeu o livro, mas eu acredito que essa semana já vai ser entregue. Outra coisa também é que o material para a aula de matemática dessa semana está disponível na escola, certo? Então quem quiser pegar o material pode passar na escola, já deveria ter passado desde sexta-feira. Eu não fiz o comunicado porque eu esperei o pessoal da direção fazer. Então como eles não fizeram, eu estou avisando hoje. De outras disciplinas, aí cada um pode ver com seu professor, mas o de matemática já está disponível, de hoje ou de quarta-feira. Então, vamos ver aqui quando os múltiplos se encontram. E aí a gente vai falar sobre isso a partir dessa situação. Numa estrada de 200 km, a partir do quilômetro zero, serão colocados um telefone para emergência a cada 9 km e um radar para fiscalização de velocidade a cada 12 km. A pergunta é, em quais quilômetros da estrada haverá simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, telefone de emergência e radar? Então, para iniciar, a gente vai ver que os telefones serão instalados nos quilômetros múltiplos de 9. Por que múltiplos de 9? Deixa eu marcar aqui. Porque como foi dito aqui, será colocado um telefone a cada 9 km. Então, os múltiplos de 9 são 0, a gente já viu isso em outra aula. 9, 18, com 9 dá 27, 36, 45 e assim por diante, de 9 em 9. Já os radares, a gente falou que serão colocados a cada 12 km, o radar de velocidade. Então, se é a cada 12 km, os radares, a gente vai utilizar os múltiplos de 12, ou seja, 0, 12, aí 12 mais 12, 24, 24 mais 12, 36 e assim por diante. Então, continuando aqui, como eu tinha falado, a gente tem múltiplos de 9 e múltiplos de 12. Está explicado aqui, nesse quadrinho aqui. Antes da gente partir para a situação, a gente tem essa informação aqui, dizendo que o excesso de velocidade é a causa da maioria dos acidentes com vítimas. As pessoas não deveriam precisar de multas para terem de assumir suas responsabilidades em relação à nossa segurança. Isso é um radar de velocidade. Geralmente ele é colocado ali sem aviso para pegar a pessoa de surpresa e colocar multa. Bora lá. Nas sequências, tomamos os múltiplos comuns de 9 e 12 de 0 a 200. Por que de 0 a 200? Porque essa rodovia ela tem 200 km. Como foi visto aqui. Certo? Assim, determinamos quais os quilômetros em que haverá telefones e radar. Então a gente tem o 0. Isso a gente consegue fazer como? Vou voltar à tela anterior aqui. Circulando os múltiplos que são iguais. Por exemplo, a gente tem aqui, aparece 36 aqui, e aparece 36 aqui. Está nos múltiplos de 9 e múltiplos de 12. São comuns. Por isso que a gente chama de mínimo múltiplo comum. Aí aparece aqui ainda o 72 e aqui embaixo também o 72. Aparece ainda aqui, 180. 180, deixa eu ver outro aqui que eu pulei. 144. 108. 108. Obrigado. Quem foi que falou aí? José Gabriel. Ok, Gabriel. Obrigado aí, viu? Então, a gente tem 108 aqui, 108 aqui. Então, esses são os múltiplos que são comuns. Certo? Por isso que nessa tela, não, na verdade
a gente tem esses números 0, 36, 72, 108, 144 e 180, que foram justamente os números circulados. Ok? Então, os múltiplos comuns de 9 e 12 foram uma nova sequência. É fácil perceber que para continuar a escrever seus termos bastaria somarmos sempre de 36 em 36. Certo? Assim, 36 é o menor número diferente de 0, que é múltiplo comum de 9 e 12, que a gente chama de mínimo múltiplo comum. E a gente fala, na verdade, que 36 é um mínimo múltiplo comum entre 9 e 12. E a gente escreve dessa maneira que está aqui embaixo. A gente coloca um MMC, abre um parênteses, coloca 9,12, que é igual a 36. E lê assim: o mínimo múltiplo comum de 9 e 12 é 36. Então, deu para vocês entenderem, pessoal, mais ou menos o que é o múltiplo comum? Um pouquinho. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos contar de 2 em 2 e de 3 em 3. Bora lá. Aí vamos lá. 3 mais 2 com 2, né? 2 mais 2, 4. 4 com 2, 6. 6 mais 2, 8. Agora vamos contar de 3 em 3. 3 mais 3, 6. Observe que, tanto na contagem de 3 em 3, aparece o 6, como também na contagem de 2 em 2, aparece o 6. Porque 2 mais 2 dá 4, e 4 mais 2 dá 6. Bom dia, professor. Bom dia, para quem está entrando agora. Quem foi que entrou agora? Que eu não... Deixa eu olhar aqui. Quem foi que... Daniela aí. Tá certo, Daniela? Bom dia. Então, contando aqui, como eu estava falando, de 2 em 2, a gente tem o 6 como o menor número. E de 3 em 3, a gente também tem o 6. Aparece na contagem. Então, a gente diz que o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, é igual a 6. Tá certo? Que é o menor que é comum aos dois. Vão ter outros valores que são comuns? Vão. Porque se você contar de 2 em 2, vai chegar no 12. E se você contar também de 3 em 3, também vai chegar em 12. Então, 12 é o múltiplo comum entre 2 e entre 3. Mas não é o mínimo. O mínimo é 6. 6, certo? Então, bora lá para aprender agora como é que a gente faz. Na verdade, revisar, né? Como que a gente faz esse cálculo desses múltiplos comuns através de um dispositivo prático. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai sair dividindo, coloca assim, por exemplo, no exemplo 1 aqui. Calcule o MMC entre 48 e 150. Como que a gente vai fazer? A gente vai colocar 48 e 150 um ao lado do outro, separado por vírgula, vai colocar essa barra descendo. A gente já viu isso ano passado e vai começar a fazer essas divisões. Então, 48 dividido por 2 dá 24. 150 dividido por 2, 75. Aí, continuando, dá para dividir o 24 por 2? Dá, ó, que deu 12. Mas não dá o 75, então repete. 12 dividido por 2, aí dá 6. 75 não dá, que é ímpar. Então repete. 6 dá para dividir por 2? Dá, né? Que é igual a 3. 75 não dá, repete. Aí 3 dividido por 3, que dá 1. E o 75, realmente agora, ele dá para dividir por 3. 75 dividido por 3 dá 25. Agora, ainda continua a divisão por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Desculpem, 25, né? A gente já tem 25 aqui, ó. 25 não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Então a gente divide por 5, que dá 5. E 5 dividido por 5, que dá 1. O que é que a gente faz agora? A gente passa um traço, certo? E multiplica todos os valores aqui, ó. Aí faz 2 vezes 2 dá 4, né? 4 vezes 2, multiplicando, dá 8. Aí 8 vezes 2, aí dá 16, aí vai multiplicando. Aí 16 vezes 3, acho que dá 48, isso. É 48 vezes 5, quanto é que dá? Acho que dá 240. Aí 240 vezes 5 dá 1.200. Tá aqui a multiplicação. Já prontinho aqui embaixo. A gente pode utilizar mais de dois números?
Pode, por exemplo, aqui, ó. O MMC entre 28, 30 e 147. Eu não vou entrar em detalhe, mas é assim que faz. Vai dividindo por 2, 14. 30 por 2, 15. 147 não dá, repete. 14 por 2, 7. 15 não dá, repete. 147 não dá, repete. Agora, dá por 2 não dá mais, dá por 3. O 7 não dá, repete. O 15 dá para dividir por 3, que dá 5. O 147 dá para dividir por 3, certo? E dá 49. E assim por diante. Vai fazendo. Depois multiplica tudo, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Está aqui a multiplicação. Deu 2.940. Claro, isso aí foi um número muito grande, né? Mas, e aí, pessoal? Deu para vocês, mais ou menos, entender como calcula o MMC? Sim. Ok. Sim. Pronto. Aí a gente vai ver dois problemas no final dessa aula. A gente aprender como que a gente aplica esse conhecimento. Para que serve? A gente até já viu, né? Nas questão de aplicação do radar. E de que mais foi o radar, o problema que tem o radar e o telefone de emergência, né? Já viu aí. Mas vamos lá, vamos passar para nossa próximo tópico. Agora, a gente vai falar de divisores que são comuns. Tá? E vai falar também do MDC. Bora lá. Então, um teatro está em fase final de construção. Ele terá 3 setores para acomodar o público. Como vocês veem no desenho, né? A gente tem aqui o palco, tem o setor A, que aqui no texto está dizendo que ele fica em frente para o palco, que é esse aqui, ó. Ele tem 135 lugares. Tem o setor B, que é esse que fica do lado direito, está aqui, ó. E tem esse setor tem 105 lugares. Tem o setor C, que é na cor rosa. Ele fica no lateral esquerdo do palco e tem 90 lugares. A questão é, o número de poltronas por fileira será o mesmo nos 3 setores. E esse número deve ser o maior possível. A pergunta é, quantas fileiras de quantas poltronas haverá em cada setor? Bora lá. Já foi dito que o número de poltronas por fileira será o mesmo. Então, vai ter mais fileira em um e menos fileira em outro. Agora, a quantidade de poltrona que vai ter em cada fileira é igual. Bora lá. Como aqui embaixo, como o número de poltronas em cada fileira deve ser o mesmo nos 3 setores, ele deve ser ao mesmo tempo divisor de 135, 105 e 90. Aí quando a gente diz que são os divisores comuns, não confundam quando a gente fala em múltiplo comum e divisor comum. São coisas diferentes. Por exemplo, quais são os divisores de 10? A gente pode dividir 10 por 1, pode dividir 10 por 2, pode dividir por 5, o 5 pode dividir por ele mesmo. Então 10 tem 4 divisores. E é o 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Agora, quais são os múltiplos de 10? Aí vai ser 10, 20, 30 e assim por diante. Sendo que o primeiro é 0, né? O primeiro múltiplo é o 0. Então, divisores e múltiplos são coisas diferentes. Os divisores são menores do que o número, geralmente, né? E os múltiplos são iguais ou maiores do que o número. Bora lá. Com exceção do 0, né? Que é menor. Como que a gente vai resolver esse problema aqui das poltronas? Primeiro, a gente vai calcular todos os números que dividem 35. Aqui a gente não vai fazer porque já tem aqui, ó. 1, 3, 5, 9 e assim por diante, né? Esses são os divisores de 35. Os divisores de 105 são 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35 e 105. E os divisores de 90 são 1, 2, 3, 5, 6, 9 e assim por diante. Acontece que o que me interessa são os divisores comuns, ou seja, aqueles divisores que se repetem nos 3. Então eu vou circular aqui, ó, esse divisor aqui, o 1, que aparece nos 3, o 3 que aparece nos 3, o 5 que aparece nos 3 E o 15. e o 15, não é isso? Muito bem. E aí tá aqui, ó, eles bem separados. A gente diz que esses
são os divisores comuns, ou seja, aqueles divisores que se repetem. Ok? São os divisores comuns de 135, 105 e 90. Como queremos que esse divisor seja o maior possível, então quem é o maior divisor de todos? É o 1, é o 3, é o 5 ou é o 15? 15. O 15, né? 15. Então o 15 é o maior. Lembrando que nos múltiplos é o menor, mas nos divisores o que interessa para a gente é o maior divisor possível. Eu circulei aqui de vermelho. Então a gente já sabe que 15 é o maior, ou seja, o máximo divisor comum desses três números aqui. Logo, as fileiras elas terão 15 poltronas cada uma. Agora, claro que cada setor vai ter mais fileiras, mas o número de poltronas vai ser sempre 15. Como que eu vou saber? Então a questão está quase resolvida. Vai ser 15 poltronas. Agora, quantas fileiras eu vou ter em cada setor? Eu só vou saber fazer isso se eu pegar aqui o número 135, dividir por 15, e aí eu concluo que o setor A ele vai ter 9 fileiras, sendo que cada fileira vai ter 15 poltronas. Dividindo aqui o 105 por 15, eu chego ao 7, ou seja, a gente no setor B vamos ter 7 fileiras. Esse setor aqui, para quem está um pouco voando, que é um teatro que a gente tem aqui, né? Cinema, na verdade, com 3 setores. Setor A no meio, B na direita e C à esquerda. Certo? E continuando aqui, para eu saber no setor C quantas fileiras eu vou ter, eu pego 90 e divido por 15, que vai dar 6. 6 fileiras nesse setor. Tá? Também a gente pode calcular o máximo divisor comum fazendo dessa maneira aqui, ó. Aqui, ó. Não, desculpe. Dessa maneira aqui. A gente também pode calcular o máximo divisor comum dessa maneira. Como que a gente faz? Por exemplo, vamos aqui calcular o máximo divisor comum entre 120 e 84. Então eu coloco 120 e coloco 84 lado ao lado. Cuidado para não misturar com MMC, tá? Que é MDC. É parecido demais. Agora vocês vão notar uma diferença quando eu fizer o cálculo agora. Vamos dividir. 120 dá para dividir por 2, não dá? Quanto é que dá 120 dividido por 2? Quem sabe? E aí? Se eu dividir 60, muito bem. E 84 dá para dividir no meio, pessoal? Por 2? Dá. Dá quanto? Dá 40. 40 e 2, né? E 2. Muito bem. Eu consegui dividir os dois números por 2, sim ou não? Sim. Sim, então eu circulo. Ó. A diferença é essa. É que eu vou circulando os números que eu consigo dividir os dois. 60 e 42 dá para dividir por 2? Sim. Tá, né? Que são números pares. 30 dividido por 2, 60 dividido por 2 dá 30. E 42 dividido por 2 dá 21. Veja que novamente eu consegui dividir os dois números por 2. Agora vamos dividir o 30 por 2. E vai dar 15. 15. Vamos dividir agora o 21 por 2. Dá para dividir 21 por 2? Sim ou não? Não. Não dá. Muito bem. Então eu vou repetir o 21. Eu consegui dividir os 2 por 2? Sim ou não? Não. Então Não. nesse caso... Isso, não conseguimos. Nesse caso, eu não vou circular esse 2 aqui, ó. Porque eu não dividi os dois números, o 30 e o 21, por 2. Agora vamos continuar dividindo o 15. O 15 e 21 dá para dividir por... quanto? 3. Por 3, né? Sempre começando do menor. 15 dividido por 3 dá quanto, pessoal? Quanto é que dá isso? Dá 5. Muito bem. E o 21 dividido por 3 dá quanto? Dá 7. 7, muito bem. Aí eu consegui dividir os 2 por 3, sim ou não? Sim. Então eu circulo. Agora vamos finalizar isso bem rápido, né? O 5 só dá para dividir por 5, que dá 1. Não dividir o 7, não circulo. O 7, eu repito aqui, só dá para dividir por 7, e dá 1 aqui. Veja que não tem nenhum número mais. Quando eu agora for fazer
a multiplicação, eu só vou multiplicar os números que foram circulados. Então, eu só vou multiplicar o 2, 2 vezes 2. Vai dar 12, professor. Oi? Vai dar 12 o 12, né? resultado. Isso. Eu só vou multiplicar os números que estão circulados, que é o 2 vezes 2 vezes 3. Isso vai me dar 12. Aí a gente diz que o MDC entre 120, deixa eu colocar aqui a tela maior. O MDC entre 120 e 84 é igual a 12. Notaram a diferença do MMC para o MDC? Sim. No MMC, todos os valores aqui deveriam contar para na hora de multiplicar. Já no MDC, eu só vou contar com aqueles números que conseguem dividir todos aí, tá certo? Por exemplo, o 2 e o 3 dividiu os números ao mesmo tempo. Então, essa é a principal diferença do MMC para o MDC. Vamos agora ver alguns exemplos de aplicação, como eu falei para vocês. E aí eu vou perguntar se esse conhecimento vai utilizar o MMC ou o MDC. Bora lá. Então, nessa questão complementar, quem gostaria de fazer a leitura dessa questão aí? Alguém se habilita a ler o texto? Eu, professor. Leia, Mona Lisa, por favor. Em uma confecção, há rolos de malha com medidas de 120 e 180 centímetros. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores e possíveis, e não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tira de malha? Obrigado, Mona Lisa. Parabéns aí pela leitura, viu? Lê muito bem. Vamos lá, pessoal. E aí, vocês acham que nesse conhecimento aí eu vou usar MMC ou vocês acham que nesse conhecimento eu vou utilizar MDC? E aí? Eu acho que eu vou usar MDC, máximo divisor comum. Por quê? Por quê? Porque ele quer a maior quantidade. Isso, também. Quem foi que falou? Andressa Andrade da Silva, 7º ano A. Ok, Andressa, é porque está aparecendo com o nome Lorival, mas já tinha anotado, né? Então você está correta, é o MDC. Agora, é o MDC por vários motivos. O primeiro motivo é que a gente tem esse rolo de malha e a gente vai cortar, a gente vai dividir o tecido. Quando a gente vai cortar, os pedaços são menores. Lembra o que eu falei? Quando a gente tem uma questão de divisores, que é o MDC, o resultado vai ser menor. Quando a gente tem uma questão de MMC, o resultado vai ser sempre maior do que o número. Então, quando eu corto, por exemplo, um rolo de 120, mesmo que eu corte no meio, eu vou ter dois pedaços de 60. Porque esses pedaços vão ficar menores. Então, a questão aí é de MDC. O mesmo acontece com 180. Se eu divido essa peça de tecido de 180 no meio, por exemplo, eu tenho dois pedaços de 90. Então, esses pedaços vão ficar menores do que o rolo total, que dá 180 centímetros. Nesse caso, é uma questão de MDC. Tá? Bora lá. Para responder essa questão, a gente vai utilizar o dispositivo prático, que é colocar 120 de um lado, vírgula, 180 do outro. E agora vocês vão me ajudar a fazer a divisão. Bora lá. 120 dividido por 2 dá quanto? Dá 60. 60, né? E 180 dividido por 2 dá quanto? 90. 90. 90. Lembrando que, como vocês falaram, e a gente viu na outra aula, quando o 2 dividiu os dois, a gente circula. Vamos lá. 60 de novo dá por 2, que dá 30, e que dá 90 dá 45, não é isso? Aí a gente vai circular aqui, ó. E conseguiu dividir os dois. Agora veja que o 30 dá para dividir o 2, que dá 15, mas o 45 não dá. Então a gente apenas repete e não circula. O 15, veja que não circulou agora. O 15 dá para dividir por 3. 3, que dá 5. E o 45 dá para dividir por 3? Sim ou não? Sim. E dá quanto?
E dá 15. 15. E aí? Circula ou não circula? Circula. Circula, muito bem. Agora, ainda eu consigo dividir por 3, porque o 15 dá para dividir por 3, que dá 5, e o 5 não dá, eu repito. Agora, os dois só dá para dividir por 5, que vai dar 1 e 1. Como eu consegui dividir os dois por 5, eu vou circular. E na hora de multiplicar, eu vou usar apenas os números circulados, que vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Lembrando que agora, para multiplicar, a gente vai utilizar o ponto, tá certo? Pode ser o x também, mas utiliza mais o ponto. Então, bora lá. 2 vezes 2 vai dar 4. Professor, o resultado desse cálculo vai dar 60, certo? Certo, muito bem. Eu já fiz rapidinho aí, né? Deu 60. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Aí, a pergunta é, qual o comprimento máximo de cada tira? Então, o comprimento máximo vai ser 60 centímetros. Essa é a resposta. Agora, se eu perguntasse, porque a pergunta foi, qual o comprimento máximo de cada tira de malha? A resposta é 60. Agora, se eu perguntasse, esse pedaço, né, esse rolo de malha, que tem 120 centímetros, vão ter quantos pedaços? Aí vocês iam dizer 2 pedaços de 60. Já o de 180, ele vai ter 3 pedaços de 60, tá? Mas o comprimento que eu vou ter máximo em cada parte dividida aí é de 60 centímetros. Ok? Vou passar para a próxima questão. Depois eu posso mandar esse slide para vocês aí estudarem. Nessa questão aqui, eu pergunto, e aí, para essa questão, quem gostaria de ler? Fora a Mona Lisa, né, que já leu. Quem gostaria de ler? Ninguém, pessoal? Um ciclista dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Eu, professor. Igor tá lendo. Igor, é Igor que tá lendo, é? Que começou a ler? Não, Maria. Maria Alice foi. É o seguinte, Maria Alice lê até o ponto e Igor continua. Lê mais alto, por favor, Maria Alice. Um ciclista dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Pode continuar lendo, viu? Depois ele lê o restante, vá. Já outro ciclista completa o mesmo percurso em 20 minutos. Agora, Igor, continue. Se ambos saem juntos do ponto inicial, em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida? Ok. Aí eu pergunto a vocês, nessa questão aí, o resultado vai ser um número maior do que 12 e maior do que 20 ou vai ser menor do que esses números? Maior do que 12 menos que 20? Assim, vai ser um número, o resultado, vocês acham que vai ser um número maior do que 12 ou menor? E aí, Menor. olha, pensa direitinho. Se vai ser de 12 em 12. Maior. Maior. Quando o resultado, e vai ser de 20 em 20, então também vai ser maior do que 20. Quando o resultado a gente vê que é um número maior, e aí, vai utilizar o MMC ou o MDC? MDC. Não. Vai ser o MMC. MMC. O MDC é quando o resultado é um número menor. Por exemplo, aqui nessa tela, vocês estão vendo que o resultado aqui deu 60. E 60 é um número que é menor do que 120 e também menor do que 180. Já nesse caso aqui, provavelmente, eu vou ter um número maior do que 12. Por quê? Se eu contar 12, mais 12 dá 24. Mais 12 vai para 36. Mais 12 dá 48. E mais 12 dá 60. Se eu contar de 20 em 20, eu vou ter 20. Mais 20, 40. Mais 20, 60. O menor número que for igual aos dois foi o número 60. E 60 é um número que é maior do que 12 e também maior do que 20. Tá? Resumindo, eu já encontrei qual é o resultado. Pode fazer desse jeito que eu fiz agora? Pode. Mas o que eu aconselho
é vocês colocarem o 12 de um lado e o 20 do outro. E começar a divisão. 12 dividido por 2 dá quanto? Dá Dá 4. Dá 6. E 20 dividido por 2 dá 10. 10. Aí não circula, tá? Não circula, só circula quando é MDC. Aqui a gente tem um caso de MMC. Aí 6 por 2 dá 3, né? Dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. 5. 3 dividido por 3 dá 1. O 5 repete. E 5 dividido por 5 também dá 1. E terminou. E aí? Multiplica, não circula. Então multiplica todos. Você vai fazer aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. E eu já tinha dito que a resposta era 60. Porque é o mínimo, não é o máximo. É o mínimo múltiplo comum. É o menor número que é comum aos dois. Ou seja, se eles saírem juntos do ponto inicial, em quantos minutos eles vão se encontrar no mesmo ponto? A resposta é de em uma hora. Por que de em uma hora? Porque 60 minutos, que foi a nossa resposta, equivale a uma hora, tá certo? De 60 em 60 minutos. Quem quiser responder de 60 em 60 minutos, está correto. Quem responder também de 1 em uma hora, também está correto. E pessoal, deu para vocês entenderem? Sim. Sim. Vocês querem que eu disponibilize esse slide respondido para vocês, sim ou não? No grupo? Sim. Ok, então eu vou disponibilizar o slide da aula e vou também colocar a atividade, tá certo? Bom, a nossa atividade de hoje é essa atividade aqui, ó, que está datada. Vocês podem passar na escola, já que não tem um livro, eu escaneei o livro. Vocês podem passar na escola e pegar o material da aula de hoje e também o material da aula de quarta-feira, tá certo? Eu vou finalizar a gravação e a gente continua aqui no Google Meet.